Meus amados irmãos, comenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Vim trazer aqui uma reflexão no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 5. Diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova o que diz apóstolo, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Senhor, meu Deus e Pai, estamos céus. Obrigado pela tua palavra lida, que possa estar falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós temos aqui o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma revelação de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que é Deus, dado ao apóstolo João, usando os anjos dele, anjo João, o apóstolo do amor, o apóstolo que estava aprisionados em Patmos, uma ilha a 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso. Essa Patmos quer dizer mortal, essa ilha, quem entrava lá praticamente não saía vivo. Mas Deus é um Deus que nos dá a vida e nos dá todos os bênçãos que Ele tem determinado para nós. O João estava lá numa situação difícil. E por que ele estava lá? Ele estava lá porque João, ele pregava, ensinava a palavra de Deus. Ele estava lá por amor a Cristo e por amor à palavra dele. Na época, o imperador Domiciano, esse homem, imperador, ele achava que era um Deus, exigia que os seus súditos o chamassem de Senhor e Deus. Imagina, mano, olha a arrogância, a prepotência do ser humano, querer se levar à posição de Deus. Imagina os cristãos daquela época, a igreja primitiva, e os cristãos de hoje, quando levanta uma pessoa dessa e exige a adoração como se fosse um Deus. E por isso que veio a perseguição sobre a igreja primitiva e vem sobre as nossas vidas também. Mas João ficou firme. Nesse momento de grande luta e grande tribulação, Deus se revela. O Apocalipse é a revelação. O Apocalipse é a consumação da obra do plano de Deus para a humanidade. A Bíblia fala lá em Gênesis, que é o livro do princípio, do começo, princípio de todas as coisas, da criação. O Apocalipse é a consumação. E a coisa importante que nós vimos aqui é que Deus, Ele escreve, manda João escrever. João é arrebatado aos céus em espírito no dia do Senhor, e manda escrever num livro, por isso chama livro do Apocalipse, 7 cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia. A Ásia era aqui, é parte hoje da Turquia. E essas 7 cartas, as 7 igrejas, elas revelam o estado daquela igreja.
Deus mostrando o estado da igreja do primeiro século, entre 80 e 90 e poucos depois de Cristo, da ascensão de Jesus ao céu. A carta era que aquelas sete igrejas representam as igrejas de hoje, cada um com seus defeitos, com as suas qualidades, mas Deus quer operar uma mudança. O tema que eu trago é uma mudança de atitude, uma mudança de atitude. Deus escreveu a carta a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia, a Odisseia. Uma análise da igreja do primeiro século. E hoje nós vamos tratar da igreja de Éfeso. A carta ao pastor daquela igreja, ou o anjo enviado para aquela igreja para ajudar as batalhas espirituais. Nós sabemos que o cristão ele vive uma batalha espiritual. E nós, os pastores, fomos colocar na frente o rebanho para ser instrumento da mão de Deus para apacentar a igreja que deixou aqui na terra. O anjo é o pastor daquela igreja. As 7 estrelas são os 7 pastores que estavam à frente daquelas igrejas, com o braço de Jesus Cristo, para que a obra dele vá adiante, porque o propósito de Deus é levar o ser humano à salvação, à vida eterna. E os 7 castiçais representam as 7 igrejas, como diz, a igreja da época na sua totalidade. Lógico, não tinha só 7 igrejas, mostrando as igrejas como um todo, um retrato da igreja. E a coisa mais importante é que fala que eu ando no meio dos 7 castiçais. Andar no meio, ou seja, a igreja pertence a Jesus Cristo. Ele nos comprou com o sangue dele. A igreja não pertence a homem algum. A igreja é do Senhor. Nós somos igreja de Cristo. Nós somos o templo espiritual do Espírito Santo, aquele que se converte ao Senhor. Reunimos um templo físico e o Espírito Santo, ele anda no meio do seu povo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí me faz presente, diz o Senhor. Uma coisa importante que eu vejo no livro de Apocalipse, nessa carta de Éfeso, no versículo 2, é que Deus faz uma ressonância da sua igreja. Eu sei as tuas obras. Deus nos conhece, amado. Conhece as nossas obras, as nossas lutas, as nossas tribulações, as nossas angústias, os nossos anseios, os nossos problemas. Deus conhece os nossos corações, os nossos pensamentos. Nós não conhecemos. O coração do homem é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Todavia, o profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, vai dizer: eu, o Senhor, conheço o coração, eu sondamente, eu conheço, provo os corações, eu esquadrinho, o Senhor esquadrinha o nosso ser como um todo. Eu sei os vossos caminhos, para dar a cada um segundo as suas obras, segundo as suas ações. Deus conhece os nossos corações, as nossas mentes. E que o nosso coração, ele é enganoso e perverso. Deus não conhece. Deus conhece. Quando Deus mostra a ressonância, Ele conhece as nossas qualidades e os nossos defeitos. Muitas vezes as pessoas olham o ser humano, nós sabemos que nós olhamos com um olhar
E nosso olhar devemos ver nas pessoas qualidades que superam os defeitos, e todos nós temos defeitos. A igreja de Éfeso, ela tinha um defeito. Eu tenho contra ti que abandonaste um primeiro amor, uma primeira caridade. É um grande problema. Quando a pessoa ela vem para Cristo, ela começa bem uma caminhada, com o tempo ela vai relaxando. Ela não tem profundo amor para com Deus, uma profunda gratidão para com Deus. Ela não vê a obra que Deus fez na vida dela em tirar lá do lamaçal do pecado. Como diz o apóstolo Paulo, nós éramos por natureza filho da ira, filho da desobediência, andávamos no desejo de nossas carnes, desejo do que nossos pensamentos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no teu amor, estendeu as mãos, nos salvando, por intermédio da obra de Jesus Cristo no Calvário, vertendo o sangue para nos salvar. Então a igreja de Éfeso, a igreja do amor decadente, ou seja, o amor estava diminuindo. Era um retrato daquela igreja. Quantas pessoas que ela vem para Cristo, ou você ainda que não vem para Cristo, não provou desse amor, provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Eu falo que Jesus é bom, eu falo que Jesus é o próprio Deus, prego a palavra, eu sei que ele é bom, mas tem que provar. Não adianta eu falar que ele é bom, você tem que ter a sua experiência com Deus. Amados, a igreja de Éfeso, ao passar do tempo, ela foi esquecendo, foi abandonando. Quantas pessoas têm abandonando ao primeiro amor? Às vezes entrou na rotina. É isso, Deus faz o retrato daquela igreja. E quais são as qualidades? Eu sei o teu sofrimento, eu sei o trabalho que você tem trabalhado em prol do meu nome. Deus falando no versículo 3, eu sei que você é uma pessoa paciente e perseverante. São qualidades. Tem pessoas que ela está ali na casa do Senhor, ela trabalha para o Senhor, é uma perseverança, porque a perseverança, amada, e a paciência e a perseverança, elas andam junto. Na vossa paciência nós possuímos a nossa salvação, possuímos a nossa alma. Se a pessoa for impaciente, ela perde tudo. Ela que perde a salvação, perde tudo. Perde emprego, perde um monte de coisa, porque ela é impaciente. Perseverança é quando eu focalizo alguma coisa na minha vida, eu faço tudo para alcançar aquele projeto, aquele propósito. Não é assim a vida no plano normal, no plano espiritual é a mesma coisa. Se eu desejo o céu e Jesus é a porta, eu tenho que sempre buscar a presença de Deus, eu sempre tenho que estar perseverante, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverante na fé, na obediência, perseverante no amor para com Deus, para com o próximo, eu tenho que ter perseverança. E uma coisa importante que Deus também fala daquela igreja é o discernimento. O discernimento das coisas certas, o discernimento espiritual é importante, amado. Existem os dons espirituais, um deles é discernimento do Espírito. Aquela igreja tinha discernimento. No versículo 3, vai falar aqui que as pessoas te dizem, versículo 2 digo, provam o que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Olha só, a igreja tinha discernimento, tinha as pessoas que estavam à frente de um trabalho, ou estava dentro da igreja, e tem líderes hoje, se dizem ser apóstolos, se dizem ser pastores, mas o que nega eficácia, não tem fruto, pelos frutos conhecereis. Então, as pessoas mentirosas, as pessoas que fazem comércio com a obra de Deus. Então a igreja ali de Éfeso, ela tinha essa qualidade, porque se dizem ser apóstolos, mas não são. Provou a pessoa, não, essa pessoa não é servo. Isso aí é que só tem aparência de servo, só tem nome de servo. Nós temos que ter o discernimento, amado, de nossos líderes que estão
nos liderando, se estão pregando o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, porque se eu for outro evangelho, é anátema, não sou eu, pastor Elcio, que diz, é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, diz: se nós, apóstolo ou um anjo, vier pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, é anátema, maldição. Por que, amado? Jesus deixou a palavra dele com regra de fé e de prática. Eu velo para a minha palavra para cumprir. Então Deus, ele mostra ali as qualidades, os defeitos da igreja, e que o discernimento da igreja é como para nós nos dias de hoje. Amados, Deus faz um retrato de tudo, faz a ressonância. Queridos, agora qual o propósito de Deus realizar a ressonância? O propósito é que ele dá o diagnóstico e ele provê a cura. Jesus é o médico do médico. É médico do médico. Onde houver tristeza, a tristeza perante Deus era salto de alegria. Por quê? A tristeza, segundo o mundo, que opera a morte, e segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Amados, Jesus cura as pessoas com enfermidade física, mas a maior enfermidade é a enfermidade espiritual. Nós nascemos em pecado e precisamos de Jesus para a salvação. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pela sua pisadura fomos sarados, somos salvos. Jesus lhe dá o diagnóstico. Com que objetivo que ele faz de dar o diagnóstico? Tudo na vida tem objetivo. Você não faz as coisas por fazer. Faz? Não faz. Se você trabalha, do seu trabalho, você quer ter a recompensa para ter o sustento para a sua família, para ter o teu conforto. Assim é a nossa vida. Jesus, quando ele mostra o retrato da igreja de Éfeso, ele mostra com um objetivo. E com o objetivo que ele faz isso? Ele fala assim: lembra-te aonde caíste. Olha só, querido, lembra onde caíste. A igreja começou bem. Talvez você tenha começado a jornada bem. Hoje você se encontra afastado, desviado do caminho do Senhor, por uma bobeira qualquer. Eu ouvi uma palavra dentro da igreja, aquela palavra me agradou. Amado, a palavra de Deus não é para agradar ninguém. A palavra de Deus é para mostrar o estado que nós somos pecadores, para nos arrependermos, convertermos ao Senhor, para que possa curar a nossa alma. Nós não pregamos filosofia, nós não massagemos ego de ninguém, nós pregamos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, aleluia, glória a Jesus. Então, lembra de onde caíste, aonde tu erraste, aonde tu contaminaste, ou nós contaminamos e pecamos contra Deus. É lembrar, Deus fala assim: lembra então o que você está fazendo nesse instante, lembra o que você está fazendo de errado, que é pecado. Lembra que você tem pecado, o pecado é contra Deus, Deus é santo. E Deus, amado, de Deus ninguém zomba. Tudo que vamos semear, ele ceifará. Não erreis, em Gálatas 6:7. Então, amado, a palavra não erreis, as pessoas erram, cometendo barbaridade. Então, quando Deus fala, lembra-te de onde tu caíste. Primeiro objetivo é fazer o que o homem faça uma autoanálise. Lembra-te do que você tem feito, o que você tem me desagradado, o que você tem me aborrecido, o que você tem entristecido o meu espírito. Oh, aleluia. Entendeu, amado? Isso é o diagnóstico de Deus para que possam ser curados. Lembra de onde tu caíste. E o segundo aqui é arrependa-te. Arrepende-te. Aí arrepende dos seus erros. O que é arrepender?
eu tomar uma posição, uma atitude. Estou fazendo errado. Eu estou pegando uma coisa errada. Eu sou solteiro, eu estou cometendo abuso sexual, então que eu estou em pecado de fornicação, eu vou cortar a fornicação da minha vida. Eu sou adúltero porque eu estou traindo a minha esposa, outras traindo o meu esposo, meu cônjuge. Isso é errado, eu tenho que dar um basta, eu tenho que pedir perdão a Deus e tenho que voltar para Ele. Eu tenho prostrado diante de outros deuses, eu tenho clamado por outro nome. Isso é pecado, isso é idolatria. Porque o Senhor falou de que não terás outro Deus diante de mim. Entendeu, amado? Então arrepende. Então o que arrepende? É que a pessoa abandonar, é que ela mudar a sua situação, ela quer tirar aquilo que desagrada a Deus. Isso está na palavra dele. É uma mudança de atitude. Olha só, amado, Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão destruídos da glória e da presença de Deus. Todos pecaram. O homem nasce em pecado, nasce sem a presença de Deus. O pecado entrou no mundo, então porque ali no Éden, por Adão, e nós todos fomos atingidos, todos nascem em pecado. Aquele que cria, ele estabelece regras. Deus nos criou e estabeleceu regras. Nós nascemos em pecado. Romanos 6,3 diz que o salário do pecado é a morte. Tudo tem um salário, tudo tem um preço, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É dom, é presente de Deus. Arrepende-te. A salvação é um presente. Quantas pessoas que dizem ser apóstolos, dizem ser líderes religiosos, que pregam outro evangelho, amado, que não são? A Bíblia é bem clara. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que o homem se glorifique. Olha só, amado, a graça é um favor imerecido de Deus. Nós não merecemos a salvação, mas Deus nos dá, provê por intermédio de Jesus Cristo. É um presente de Deus para a minha vida. É a obra de Deus. Ninguém pode salvar que se Deus não aceitar o projeto, o plano de Deus. A salvação não é por obra. A obra única que salva, a obra que Jesus fez no Calvário por nossas vidas. Entregando a vida por nossos pecadores. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se a pessoa não aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, jamais ele entrará no reino de Deus. Jamais ele alcançará a eternidade. Porque se recusa. E quantas pessoas entram aqui pela quê? Aí tem os líderes, falsos líderes, dizendo aqui a obra. A salvação não é por obra. A obra é um dever do ser humano. Um dever de ajudar a pessoa que está necessitada. A obra, ela glorifica o nosso Pai quando aqui nós fazemos por intermédio de Cristo. E as pessoas não querem vir para Cristo porque as suas obras são más. E essas obras não glorificam a Deus. Não adianta você fazer obra, você pode dar cesta básica, você pode dar banho, o que quiser, você pode ajudar aí orfanato, asilos, mas essa obra, naquele dia, será nada, amado, porque esqueceu de receber ou de atender a obra que Deus fez no Calvário por nós pecadores. A obra não salva, a obra é fruto da nossa fé. Então, obra e fé caminham juntas. Você tem obra, eu tenho fé. Mostra a tua obra que eu mostro a minha fé. Não adianta eu ter fé se eu não tiver a obra. A obra é produto da nossa fé. A salvação é pela fé, não é pela obra. Fé em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Amém, querido? Nós possamos pensar, analisar a nossa vida.
Lembre dessas coisas. Lembre que eu tenho feito obra, mas não tenho aceitado a obra de Deus. Não tenho aceitado o projeto de Deus. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus já estava determinado para vir, nascer em Maria, concebido pelo Espírito Santo, e morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados, para nos dar vida e vida em abundância e vida eterna. Salário do pecado é a morte. O dom da vida eterna que Jesus Cristo como o Senhor Salvador. Aí ele chama aqui, lembra-te, arrepende e volta ao primeiro amor. Olha só, agora Deus, que ele fala amor, que a pessoa vem voltar à essência da oração. Vem voltar a praticar as primeiras obras. Deus nos convida a estar voltando a Ele. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós. E qual o objetivo de nós voltarmos para Deus? Arrepender, mudar o nosso interior, mudar nossa mente, mudar nosso coração, fazendo uma metanoia, uma transformação total. Uma mudança de atitude. O objetivo é que o nosso nome não venha a ser apagado do livro da vida. E você que não tem, é aceitar a Jesus Cristo para que o teu nome venha a ser escrito no livro da vida. Amado, já pensou nisso? O homem é chamado a voltar. Lá o livro de Oséias 14, versículo 1 diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelas tuas iniquidades tens caído. Olha só, então como Deus usa o profeta Oséias, quer dizer, o Senhor é salvação, e o povo de Israel estava totalmente desviado de Deus, estava vivendo uma vida próspera, mas estava uma corrupção espiritual, moral, teológica, como os dias atuais. E Deus, o que eu uso profeta, e hoje estou como profeta de Deus para a sua vida, elevando essa mensagem, e diz: volta, ó Israel, porque pelas tuas iniquidades tu tens caído. Oséias 14, 9, a parte C diz: porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão neles, mas os transgressores neles tropeçarão ou cairão. Os caminhos do Senhor são retos. Deus estabeleceu uma retidão, uma justiça, para que possamos andar no caminho do Senhor. Os transgressores, os pecadores, eles tropeçam na pedra que é Cristo. É a pedra principal, é a pedra de esquina. Sempre vão tropeçar nessa pedra que é Cristo. Recusar a Cristo, recusar o plano de Deus, recusar receber o Espírito Santo, recusar andar segundo a palavra de Deus, segundo os caminhos de Deus, segundo a verdade, segundo o Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, tanto judeu ou grego. É o poder de Deus. O único que pode salvar é Jesus Cristo, o único que pode transformar é o Evangelho de Cristo, que nos diz que nós somos pecadores. Isaías 30, 21, tem uma passagem muito bonita que eu sempre amo toda a palavra do Senhor, mas tem palavra que ela fica mais no nosso coração. Diz a palavra do Senhor: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só, então o caminho é Jesus Cristo, é uma palavra profética. Isaías é um profeta messiânico, que anuncia a vinda de Jesus Cristo 700 anos antes de Cristo vir. Este é o caminho, não existe outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém é meu Pai senão por mim. Este é o caminho, andai nele, andai, imperativo, andai nele, não desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, mantenha o caminho. Coloca o que? O teu trem, a locomotiva no trilho, e anda por esse trilho, por esse caminho, para você alcançar a salvação. Ande no caminho. Entendeu, amado? Isso é importante para nossas vidas.
O ser humano, ele é sujeito a essas coisas. O ser humano é sujeito a erro. Nós temos qualidade, nós temos defeitos. Deus requer de nós uma mudança de atitude. Olha só, amado. Vamos pegar um exemplo de um homem de Deus chamado Davi. Davi, um homem de Deus. Davi rei sobre Israel. Segundo Samuel, capítulo 11, vai dizer que nos tempos em que os reis iam à guerra, passado um ano, Davi ficou no seu palácio. Ele estava ali, almoçou. Pela parte da tarde, ele tirou seu cochilo. Depois acordou, subiu para o terraço do palácio. E lá avistou uma mulher bonita, formosa. Procurou saber quem era aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher casada, esposa de Urias, o heteu, chamada Batseba. Ou seja, Davi, ele estava ocioso. A ociosidade mata o ser humano, faz pessoas pecarem e pecar contra Deus e não vigiar. Ele pesquisou daquela mulher, ele que sabia que era casada. A mulher também, Batseba, não vigiou, ela estava se banhando. Amados, e Davi a desejou. Davi deitou com Batseba, cometeu adultério. Batseba, ela que ficou grávida. E Davi conhecia a palavra do Senhor, que adultério que era morte por apedrejamento na lei. Olha só, querido. Davi pega e manda buscar Urias, que estava lá lutando contra os amonitas, junto com o exército comandado por Joabe. Davi devia estar lá na frente, lutando. Ele traz Urias. Com o objetivo de trouxe Urias? Ele trouxe Urias com o objetivo de Urias deitar com sua esposa Batseba. Urias aqui, ele era um servo fiel a Deus. Urias, ele não quis ir para sua casa. Davi tentou embebedá-lo, deu iguarias, fez banquete. Por duas, três vezes, Davi tentou de tudo para que Urias deitasse com Batseba, para justificar o seu pecado, para justificar aquela criança que vinha, como que a criança fosse filha de quê? Filho de Urias. É verdade, a criança era filho de Davi, um ato adultério, um ato pecador. Não que atendendo, cedendo ali ao rei, que Davi fez? Ele escreve uma carta, envia pelo próprio Urias, o portador daquela carta. Urias leva aquela carta, entrega a Joabe. A carta estava a sentença de morte. Coloca Urias na pior frente de batalha e tira todo o seu apoio. Joabe, também maldoso, não tendo amor, soldado, colocou Urias na pior frente de batalha com os amonitas. Urias foi ferido, Urias foi morto, e passado aquele período de luto, o que Davi faz? Davi pega ali Batseba, leva para sua casa, como se tivesse tudo dentro da normalidade. Olha só como o homem faz, como o homem, o coração enganoso, como é perverso, como o homem peca contra Deus. Mas quando Deus, amado, Ele faz a ressonância das nossas vidas, quando Ele nos mostra através da sua palavra, que é espelho, confronta as nossas atitudes, é para ver mudança, para ver atitude. Hoje nós temos a palavra, hoje nós temos pessoas ministrando a palavra, como eu estou ministrando nesse momento, com o objetivo de que havia uma mudança em nossas vidas, uma mudança de atitude para com Deus. Então Deus na época usou
um profeta chamado Natã. Davi estava encoberto ali, tranquilo, no seu palácio com Batseba, e Deus usou Natã, trazendo para ele uma mensagem, contando a história de um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, muitos gados, e que um homem pobre, que só tinha uma única ovelha, aquela ovelha que fazia parte da sua vida, ele comia, bebia com aquela ovelha, e que um belo dia, essa cidade onde morava o rico e o pobre, ele veio um visitante para visitar o homem rico. E o homem rico, em vez de pegar do seu gado, para quê? Para matar e que fazer um banquete para receber aquele visitante, ele assim não fez. Ele pegou a única ovelha daquele homem pobre e a sacrificou. Amado, aquela palavra provocou uma ira em Davi. Davi conhecia a palavra de Deus. Muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, mas não colocamos ela em prática. Nós vemos defeitos das pessoas e não vemos nossos próprios defeitos. Amém, querido? Aí Davi falou assim, esse homem é digno de morte. E o que ele retirou, ele deve devolver quadruplicado. Aí que Deus usou Natã para contar essa história, essa parábola, de modo que Davi, ele que chegasse a uma conclusão, um confronto. E Deus fala usando Natã, diz, tu és esse homem, ó rei, tu és esse homem. Eu te fiz rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei aqui as mulheres de Saul, te dei as casas do seu senhor. E se mais alguma coisa lhe faltasse, eu te daria, eu te acrescentaria. Mas tu cometeste esse erro. Tu cometeste pecado com Batseba. Tu adulteraste com Batseba. Tu não satisfeito, você ainda matou Urias, o seu marido. Aí Davi, quando é confrontado, ele fala assim, pequei, vou morrer. Mas Deus falou assim, não, você não vai morrer, mas haverá danos na sua vida. Deus o perdoou. Tanto que ele escreve o Salmo 51, quando ele fala assim, Pai, pequei contra ti. Iniquidade nós somos formados. Pai, pequei contra ti. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Torne e dá alegria da salvação. Então é um salmo em que ele reconhece os seus pecados, os seus erros, e ele se arrepende e deseja alegria da salvação. Deus requer de nós, amado. Como Davi mudou a sua atitude. Pagou o preço? Pagou o preço. Tudo. Deus perdoa os pecados nossos. Mas a semeadura ruim, então ela vai ter consequências daquilo que foi feito no passado. Deus perdoa, mas as consequências ficam. É verdade? Embora que Deus que tenha ali atuado com juízo na vida de Davi fez de tudo. Porque Deus falou que ia matar a criança, fruto do pecado. Davi fez de tudo para que aquela criança que foi enferma não fosse morta. Davi jejuou, orou, vestiu de pano de saco. Mas um belo dia a criança morreu. Aí ninguém queria dar notícia ruim ninguém quer dar. Mas Davi desconfiou, falou, a criança faleceu. Ele se levantou, tomou banho, trocou de roupa, se banhou e foi adorar a Deus. As pessoas questionaram Davi, por que você está fazendo isso? Olha, enquanto eu pude fazer pela criança, eu fiz. Eu irei até ela, mas ela não virá até a mim. Amém, amado?
Nós sabemos que a criança, aqueles que no período de inocência, ela parte que salva, ela não tem consciência do que é pecado. Davi fala assim, ela foi recolhida ao Senhor, eu irei até ela, ou seja, eu vou encontrar com ela nos céus, mas ela não virá até mim. Amém, amados? Então é bom ter certeza disso. Então, quando Deus fala através da sua palavra, o que Deus requer de nós? Uma mudança, um arrependimento, para que não venhamos ser riscado o nosso número da vida, e para que, então, a obra de Deus possa concretizar em nós, e que nós possamos comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ao que vencer, então, ao que vencer, amado, aquele que vencer, aquele que obedecer, aquele que temer, aquele que perseverar, aquele que caminhar, aquele que fizer um autoexame da sua vida, este vai vencer, este vai chegar ao céu salvo, para louvor do teu nome, de Jesus Cristo, para louvor da glória dele, para louvor de Jesus Cristo, amado, porque a obra é de Deus. Mas a salvação é uma obra em parceria. Eu creio em Jesus Cristo, eu o aceito, mas eu tenho que andar segundo a sua palavra, segundo o Evangelho de Cristo, em santidade, em louvor, em adoração a Deus, priorizando Deus, a sua justiça e o seu reino, arrependendo e voltando para Deus, chegando a Deus, e ele chegará a vós. A palavra de Deus para nós, uma reflexão do Apocalipse, para que possamos vencer, então, e conquistar a coroa da vida, porque Deus assim prometeu para aqueles que o amam e o temem. Amém, querido? Que Deus abençoe, que você gostou da mensagem, compartilhe, então inscreve no canal e compartilhe a mensagem para que outras pessoas também possam receber a palavra de Deus. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor na vida de cada irmão, de cada ouvinte, que essa palavra possa tocar os corações e possa haver uma mudança, um exame, um arrependimento, e as pessoas possam voltar para Ti, aceitando os Teus planos, os Teus projetos. Os abençoe em nome de Jesus, Pai. Amém.